A guerra na Ucrânia, prevista para durar 3 dias, já completa 4 anos e soma mais de 2 milhões de vítimas nos dois lados. Mas a guerra não dá sinais de acabar. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos ver agora. Quem quer receber notícias internacionais rápidas, já se inscreveu no Sensor Studio. Para receber informações rapidamente, inscreva-se. 24 de fevereiro de 2022, há 4 anos. A Rússia avançou para a Ucrânia simultaneamente pelo leste, sul e norte, sob o pretexto de uma operação militar especial. Com isso, o mundo entrou oficialmente em uma nova Guerra Fria. Praticamente, todos os grandes acontecimentos mundiais que estão ocorrendo atualmente tiveram início por causa da guerra na Ucrânia. Não seria exagero dizer que essa guerra teve um impacto enorme sobre nós. Até 2022, as mudanças nas linhas de frente foram extremamente rápidas. As forças russas avançaram até a capital da Ucrânia, Kiev, deixando a cidade à beira da queda. O exército ucraniano expulsou milagrosamente as tropas russas, restringindo a linha de frente ao Donbas. Porém, por diversos fatores, as contraofensivas ucranianas fracassaram e não conseguiram expulsar totalmente as forças russas. Como resultado, agora a guerra continua em um padrão de combate de trincheiras, com batalhas de avanços e recuos se repetindo constantemente. Atualmente, a guerra na Ucrânia já completou exatamente 4 anos, o que significa que está durando mais do que a Frente Oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Já faz 4 anos que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas ainda encontra dificuldades para ocupar totalmente o centro industrial do leste ucraniano. É um contraste marcante com o que aconteceu há 80 anos, quando a União Soviética, que foi empurrada até quase Moscou durante a guerra contra a Alemanha, acabou conquistando a capital alemã, Berlim. Como a guerra já dura mais de 4 anos, o número de vítimas entre Rússia e Ucrânia é enorme. De acordo com um estudo do CSIS, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais dos Estados Unidos, estima-se que, nos últimos 4 anos, o número de baixas entre as forças russas e ucranianas ultrapasse 2 milhões. Esse número é o maior dano em guerras entre grandes potências desde a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que as baixas russas alcancem 1.200.000. Esse número é 3 vezes maior que o total de soldados americanos mortos nas guerras da Coreia, Afeganistão e Iraque juntas. Os danos entre civis também são enormes. Os danos a civis ocorreram principalmente na Ucrânia. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, 15 mil ucranianos morreram. Em especial, em 2025, mais de 2.500 civis perderam a vida. 87% das vítimas civis ocorreram na Ucrânia. Além disso, o problema dos refugiados também é grave. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, 10,6 milhões de ucranianos se tornaram refugiados. Considerando que a população total é de 41 milhões, isso significa que 25% da população se tornou refugiada. Desses, 6,9 milhões foram para o exterior e 3,7 milhões se tornaram deslocados internos na Ucrânia. Não se sabe quando essas pessoas poderão voltar, especialmente porque há uma alta proporção de mulheres jovens e crianças entre eles. Se essa situação se prolongar, a própria estrutura populacional pode ser distorcida. Com a falta de mão de obra e a queda na taxa de natalidade ocorrendo ao mesmo tempo, há a possibilidade de que até mesmo o impulso para a reconstrução pós-guerra seja enfraquecido. Apesar de sacrificarem tantas pessoas em 4 anos, o avanço do exército russo segue muito lento. Pokrovsk, ponto estratégico para o exército russo, sofreu ofensivas nos últimos 2 anos. Mas eles avançaram só cerca de 70 metros por dia em média e nem sempre conseguiram progredir ali. Quando Elon Musk desligou o Starlink, a comunicação do exército russo foi paralisada, impedindo o contato entre unidades e permitindo o contra-ataque ucraniano. Como resultado, o exército ucraniano conseguiu retomar cerca de 400 quilômetros quadrados na frente sul, o que equivale a aproximadamente 2/3 da área de Seul. Por isso, a previsão dominante é que a guerra continuará por mais tempo. O problema é que não há sinais de que esse conflito vá terminar tão cedo. O presidente Trump afirmou que poderia acabar com a guerra na Ucrânia, mas ainda há grandes diferenças de opinião entre os dois lados. Então, nem mesmo as negociações de cessar-fogo estão acontecendo de forma adequada. A principal questão é o problema territorial. A Rússia afirma que não só deve ficar com os territórios ucranianos que já ocupou, mas também com toda a região de Donbas. No entanto, a Ucrânia resiste, dizendo que não pode abrir mão de seu território. Já houve reuniões entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, assim como encontros trilaterais entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, mas ainda não houve resultados. A guerra na Ucrânia realmente mudou o mundo. Não é exagero dizer isso. Ela passou a afetar praticamente todos os países. Se olharmos um por um, veremos isso. Primeiro, do ponto de vista militar, os drones passaram a receber grande destaque.
Forças blindadas que custaram bilhões de wons estão sendo neutralizadas por um único drone suicida, FPV, lançado do céu. Antes, destruir um tanque exigia mísseis e apoio aéreo. Hoje, um soldado pode se esconder, usar um console, observar e atacar sozinho. A linha de frente ficou parecida com as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, mas no céu, drones ficam voando 24 horas por dia. Se alguém se move dentro da trincheira, é imediatamente capturado por uma câmera térmica, e as coordenadas são compartilhadas em tempo real. Os soldados ajustam o tiro olhando para a tela do drone, sem precisar ver com os próprios olhos. Se um projétil errar o alvo, o ângulo é ajustado em questão de segundos. Com a adição da tecnologia de identificação de alvos baseada em inteligência artificial, a intervenção do julgamento humano está diminuindo cada vez mais. Sistemas de ataque autônomo, que rastreiam alvos e seguem rotas programadas mesmo sem comunicação, já são usados em combate. Os exércitos de vários países que viram essa cena também estão se movendo, debatendo se devem manter a estrutura centrada em grandes divisões blindadas ou tornar as unidades de drones um ramo independente. A principal mudança da guerra na Ucrânia foi a reorganização da ordem mundial, levando a comunidade internacional a se mover rapidamente para uma estrutura em blocos. Um exemplo disso é a expansão da OTAN. Finlândia e Suécia, antes neutras, aderiram à aliança. A Finlândia, com mais de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, eliminou a zona de amortecimento e permitiu que a infraestrutura militar da OTAN alcançasse a fronteira russa. A guerra, em vez de enfraquecer a OTAN, fortaleceu sua coesão. Ao mesmo tempo, a Rússia está fortalecendo sua aproximação estratégica com a China, direcionando suas exportações de energia para o país e ampliando a cooperação militar e econômica para responder às sanções do Ocidente. No cenário internacional, os blocos de alianças liderados pelo Ocidente e as forças lideradas por Rússia e China estão se tornando cada vez mais distintos. O interessante é que, nesse processo, os países do Sul global ajustam suas posições cautelosamente. Índia. Vários países do Oriente Médio e da África estão optando por uma diplomacia baseada em interesses práticos, em vez de se alinharem completamente a um dos lados. Estratégias de equilíbrio estão surgindo, como comprar energia da Rússia e cooperar com os Estados Unidos em questões de segurança. O mundo está se movendo em blocos, e até mesmo os países que tentam manter a neutralidade estão sendo pressionados a fazer escolhas. A guerra na Ucrânia está abalando não apenas os conflitos de fronteira, mas a própria estrutura da ordem internacional. Ela está se tornando um catalisador que acelera a formação de blocos no mundo. Mas aqui, gostaria de fazer uma pergunta. Mesmo que os tiros parem hoje e haja cessar-fogo, tudo realmente termina na hora? Só porque os tiros pararam, isso não significa que as cidades destruídas vão voltar. E também é difícil para os milhões de refugiados que cruzaram as fronteiras retornarem imediatamente para suas casas. O custo estimado para reconstruir a Ucrânia após a guerra é de 764 trilhões de wons. Na guerra, mais de 2,5 milhões de casas foram destruídas, principalmente no leste, e restaurá-las é um grande desafio. A linha de frente dificilmente encerrará a guerra, podendo resultar em conflito prolongado. Uma zona desmilitarizada pode surgir, com tropas e armas ao redor, e confrontos esporádicos devem persistir. Mesmo com o fim da guerra, a tensão continuará. E as sanções? É improvável que o Ocidente as suspenda de imediato. A exclusão financeira, cadeias de suprimentos interrompidas e rotas de energia reorganizadas já estão consolidadas. Alguns países não suspenderão as sanções de imediato, e mesmo que o façam, isso levará tempo. Além disso, a Rússia sairá bastante prejudicada dessa situação. A transição de uma economia de guerra para uma economia de paz pode causar choques mais graves do que o esperado. A economia russa hoje depende principalmente de encomendas militares e gastos com defesa, com fábricas e trabalhadores voltados para a indústria militar. Nesse tipo de estrutura, se a guerra parar, a demanda por defesa pode cair drasticamente, e não é fácil preencher essa lacuna imediatamente com o consumo e o investimento do setor privado. Se as instalações de produção, que estavam funcionando para atender a demanda especial da guerra, pararem, o desemprego e o peso fiscal podem aumentar ao mesmo tempo. Além disso, se somarmos as sanções de longo prazo, as restrições de acesso à tecnologia e a saída de capitais, a estrutura que vinha resistindo sem uma reforma estrutural pode começar a balançar. O cansaço social também não pode ser ignorado. O grande número de vítimas, a mobilização, as experiências vividas e os jovens que foram para o exterior, todos esses fatores podem se tornar fontes de instabilidade interna após o cessar-fogo.
E o problema ainda maior é que o cessar-fogo não significa necessariamente o fim das tensões globais. A comunidade internacional já está sendo reorganizada em torno de blocos. Os Estados Unidos e seus aliados, a Rússia e a China, estão fortalecendo sua cooperação, e até mesmo os países que tentam se equilibrar entre eles estão vendo o equilíbrio de poder ser ajustado de novas maneiras. Mesmo com o cessar dos disparos na linha de frente da Ucrânia, a disputa entre blocos pode seguir em outras regiões. Após o cessar-fogo, cada bloco pode se reorganizar e disputar ainda mais por superioridade diplomática e armamentista. A guerra na Ucrânia pode ser apenas uma batalha, mas a competição pela hegemonia que está por trás dela ainda continua em andamento. Portanto, mesmo que a guerra na Ucrânia chegue a um cessar-fogo agora, parece muito difícil voltarmos ao mundo pacífico de antes.